pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula do módulo 6 do nosso curso de formação de professores. Hoje, na aula 4, eu vou conversar com vocês sobre uma variante, sobre um jogo adaptado que se chama Prenda-me se for capaz. É um jogo que nós criamos com o objetivo de criar situações diferentes e com poucas peças para que o aluno trabalhe o checkmate. A ideia é fazer com que eles joguem mais finais de partidas, em que eles têm que bolar um plano para dar o checkmate, tem que aproveitar uma vantagem material para concluir a partida e aplicar o checkmate. É um jogo muito interessante, principalmente para a gente colocar para os alunos depois que eles aprendem o que é o checkmate. A gente faz lá, vocês já viram as aulas sobre os mates elementares, né, os padrões de checkmate. Agora tem que deixar as crianças para que eles joguem posições aleatórias, né? E que, percebendo que tem vantagem material, que tem condições de atacar o rei, que eles façam os pequenos planos e bolem as estratégias para chegar até o objetivo final, que é aplicar o checkmate. Então, nós bolamos um jogo que a gente utiliza os nossos cards e, através dos cards com o sorteio de peças, a gente chega numa posição para eles jogarem, uma posição de finais aleatória, com desigualdade material, para que eles treinem dessa forma. Vamos olhar aqui, ó, esse jogo, Prenda-me se for capaz. A gente criou da seguinte forma: cada jogador começa com um rei e um peão, o rei na posição inicial, o peãozinho à frente do rei. São as únicas peças que eles têm inicialmente. Então, sorteia-se 3 cartas para um e 3 cartas para o outro. Eles não podem ver as cartas do colega, né, do adversário. E aí, o jogador das brancas vai pegar, dessas 3 cartas que ele tirou, vai pegar a peça correspondente à carta e colocar no tabuleiro, aonde ele quiser, desde que essa peça fique no campo dele, né, na metade dele do tabuleiro. Tá? E aí, quando ele coloca a primeira peça, o adversário vai e coloca a primeira peça. E aí, nesse momento de colocar as peças, eles já estão pensando em como vão usar essas peças para atacar o rei adversário para ganhar o final. Então, o jogo, o raciocínio, o planejamento, a estratégia já começa neste momento de colocar as peças no tabuleiro. Ok? Então, o primeiro jogador coloca uma peça, o adversário coloca a primeira peça, aí o segundo jogador coloca uma peça, e assim sucessivamente, cada um coloca as suas 3 peças. Se você quiser ampliar um pouco o jogo, para que o jogo fique mais extenso, para que trabalhe outras peças, pode pensar em colocar 5 cartas para cada jogador ou mais. Tá? E aí tem alguns detalhes, né? Por exemplo, se os jogadores, nesse sorteio das cartas, tirar um rei, aí o rei não pode colocar um novo rei, então ele vai mostrar imediatamente que tirou o rei e vai retirar uma segunda carta do baralho. Tá joia? A mesma coisa acontece com os coringas, né? Essas cartas não vão participar desse jogo. Tá joia? Então, por exemplo, se o jogador das pretas conseguiu tirar 2 torres e um cavalo, e o jogador das brancas conseguiu tirar um peão, um cavalo e um bispo, como é que seria a dinâmica desse jogo? O jogador das brancas começam um peão, um cavalo e um bispo. Então as brancas podem, por exemplo, já tinham um peão, né? Lembra que eu falei que no início do jogo todos começam o jogo com um rei e um peão. Um rei e um peão. Então o jogador das brancas resolve colocar um peãozinho que ele tirou numa posição qualquer. O jogador das pretas, que tinha 2 torres, vamos lembrar aqui quais eram as cartas das pretas, né? Eram 2 torres e um cavalo. Então o jogador das pretas, que poderia colocar, escolhe colocar uma de suas torres nessa posição. Por quê? Já está pensando que ele pode começar a atacar o adversário por aqui. Né? Já é uma ideia. Tá joia? Aí o jogador das brancas resolve colocar o seu cavalo nesta casinha, por exemplo, F2, pensando já em proteger a possível entrada das pretas aqui em H1. Aí o jogador das pretas resolve colocar uma outra peça sua, por exemplo,
a outra torre. Coloca a outra torre do outro lado. Né? Vamos lembrar aqui que as pretas têm 2 torres e um cavalo para colocar, né? E as brancas têm um cavalo, um peão e um bispo. Tá? Então agora a vez das brancas, já colocou um peão e um cavalo, só resta um bispo. Aí as brancas resolvem colocar esse bispo, com medo das pretas jogarem essa outra torre em A1, resolve colocar o bispo numa posição qualquer aqui, por exemplo, aqui em D4, que ao mesmo tempo que protege a casa A1, ameaça também a torre lá de H8. Então, aqui eles já estão bolando planos, né? Já estão bolando planos. E agora é a vez das pretas e restou um cavalo. As pretas ainda têm um cavalo para colocar e as pretas resolvem colocar esse cavalo, por exemplo, opa, se o bispo está querendo pegar minha torre, eu vou colocar esse cavalo aqui, né, em F6, porque se o bispo pegar o cavalo, eu pego o bispo. E aí, colocadas as peças, o jogador das brancas começa. E aí eles vão jogar essa partida até alguém aplicar o checkmate. Então conseguimos montar uma posição de final com poucas peças, tá? De maneira desequilibrada, porque dependeu da sorte, né? E aí eles vão fazer pequenos planos. Por exemplo, o jogador das brancas, poxa vida, se eu capturar o cavalo, vai capturar meu bispo, vai ficar 2 torres contra meu cavalo e o peão, vou ficar mais difícil ainda de defender esse final, então não vou fazer isso não, eu vou pegar o meu bispo e jogar em um outro lugar. E aí vai. Tá joia? Então, objetivos pedagógicos, treinar planos curtos, né? Treinar a questão de fazer planos tanto antes de colocar as peças, quanto depois de colocar as peças, né? E aplicar o checkmate. São as intenções desse jogo. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, pode mandar as perguntas para a gente no nosso grupo, que a gente responde. Na aula ao vivo também a gente tem um outro exemplo desse jogo e dos outros jogos. Já está disponível para vocês a aula ao vivo também, no módulo 6. Então, qualquer dúvida, é só falar com a gente. Bons estudos e até a próxima aula.